Olá, virtuosa, paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos usar alguns elementos para representar aquilo que eu quero falar aqui nesse vídeo. Quando eu vou gravar um vídeo, seja ele privado ou público, eu sempre imagino que as mulheres vão ouvir o meu vídeo enquanto elas estão lavando a louça, enquanto elas estão cozinhando ou cuidando das crianças. E só que agora eu gostaria, né, de chamar a sua atenção para que você olhe na tela e visualize os elementos que nós vamos usar para falar, né, o assunto desse vídeo. Nós temos aqui uma criança, né, um carro de corrida, a estrada e a mulher adulta. E esses elementos vão me ajudar a ilustrar para vocês a nossa jornada, a jornada da nossa vida. A estrada, né, ela é a jornada da nossa vida desde quando a gente nasce, né, e até o momento em que o Senhor nos recolher dessa terra. Então a estrada vai representar isso, né, a nossa trajetória de vida. O nosso carrinho aqui de corrida vai representar a nossa vida, tá? Então, quando a gente não é curada emocionalmente, né, que hoje a gente quer falar disso, sobre a diferença entre a mulher que é curada emocionalmente e a mulher, né, que é curada emocionalmente. Qual a diferença? Então, nós vamos falar sobre isso. E a diferença é que quando a mulher não é curada emocionalmente, nesse carrinho aí, quem vai estar pilotando é a criança. É a criança que vai estar no volante. Agora, quando a mulher é curada, e passou, né, por esse processo, está vivendo, na verdade, esse processo de cura emocional, porque é um processo, né, que você começa e não para mais, né? Você vai sempre buscando ao Senhor, né, ser curada de traumas, de infância, aqueles que, né, tem mulheres que vão passando por mais traumas ainda mais pesados durante a vida adulta, então é uma caminhada, né, longa. E a gente sempre tem algo que está buscando melhorar, está buscando vencer, então é uma jornada contínua. Até a gente chegar nesse entendimento, a gente vive a nossa vida no piloto automático, né? E quando existem momentos, né, de decisões, momentos assim de que a gente precisa fazer alguma coisa, quem toma o piloto, né? O volante, desculpa, quem toma o volante é a criança ferida. E a gente precisa ser consciente disso para que a gente venha tomar a decisão de buscar uma mudança, de buscar algo diferente, né? Buscar a ajuda do Senhor para a gente ser curada. Uma criança, ela pode ter traumas desde quando estava no ventre da mãe. Né, depende ali do ambiente que essa criança foi gerada, do lugar que essa mãe estava inserida, né, se era um ambiente de vícios, de violência, ambientes de medo. Então, assim, vai depender muito de como foi a gestação dessa mãe. A criança vai viver e compartilhar com a mãe todos os traumas durante a gestação. Então, muitas das pessoas têm traumas desde o momento em que começou a ser gerado, né? Então, assim, isso é algo muito sério e que às vezes a gente não sabe, a gente não se atenta para isso, né? A gente não entende, talvez porque nunca ouviu ninguém falar sobre isso, né? Eu, por exemplo, eu fui começar a ouvir sobre isso, eu já estava com 30 anos. Sobre cura emocional. Então, assim, eu passei até os meus 30 anos, quem estava no controle aí no volante da minha vida era essa criancinha ferida. E eu passei por traumas na minha infância, e isso foi se estendendo ao longo dos anos, e isso vai interferindo nas minhas decisões, nas minhas escolhas, nas minhas emoções, na maneira em como eu enxergo o mundo, eu enxergo a vida, né? A maneira como eu lido com as coisas,
a maneira como eu lido nos relacionamentos, principalmente no casamento, eu tenho certeza, né, que você que me assiste já viu alguma situação, já viveu alguma situação na sua vida, de que você tomou decisões que se arrependeu depois, decisões impulsivas, e com certeza quem estava nesse volante aí da sua vida era a criança ferida. Então a gente precisa entender que para tomar a direção da nossa vida, nós precisamos buscar a cura das feridas que ainda estão abertas, porque quando acontece um trauma na nossa vida, lá na infância, ou se veio já da barriga da mãe, às vezes a gente nem tem consciência, não consegue se lembrar, né? Mas se a gente tem consciência disso, tem alguma coisa na minha vida que, sabe, não tá dando certo, não flui, eu estou sempre com dificuldade de relacionamentos, eu estou com dificuldade de lidar com situações difíceis, situações da minha vida que não dão certo, né? Que sempre está empacado, parece que eu ando, volto para o mesmo lugar. É hora da gente começar a observar, né? Começar a ser mais consciente, mais intencional nas nossas orações, na busca, né, por entendimento. Hoje nós temos acesso a muitos conhecimentos, muitos profissionais, temos acesso a livros que podem nos ajudar. Então, é hora da gente se despertar e começar a clamar ao Senhor por essa cura, né? E entendendo que a gente vai, talvez, iniciar um processo de lembrar e reviver situações que a gente gostaria de esquecer, de apagar. Só que a gente tem que entender que vai ser para nunca mais, né? Você vai reviver aquela situação, mas não vai ser como das outras vezes, vai ser para você se libertar dessa dor e acolher a sua criança, né? Abraçá-la e se despedir, né? Dessa fase de criança ferida e sofrida, né? Porque quando a gente sofre esse trauma e não busca essa cura no Senhor, a gente vai vivendo ao longo da nossa vida com essas feridas abertas. E aí, quando a gente busca a cura, o Senhor vem cicatrizando, né? E aí aquela dor se torna um testemunho de glorificação ao nome do Senhor. E aí, para a gente entender, né, a diferença. Quando a criança está no piloto, né, as crianças está pilotando, na verdade, está no volante, ela pega muitas, né, muitas das situações que não era dela, ela coloca dentro do carrinho dela, coisas que eram fáceis de resolver, viram uma tempestade num copo d'água, são situações que ela precisava resolver e colocar limites, ela não consegue, porque criança é imatura, precisa de ali alguém para conduzir, alguém para ensinar, alguém para ajudar, né? Criança é muito impulsiva, ela quer as coisas na hora, né? Eu vejo pelos meus filhos, às vezes eu falo, não, filho, agora não dá. Aí eu nunca vou poder fazer isso, eu nunca vou ter isso. Então, eles não conseguem entender que sobre o tempo, né? O espaço de tempo. Agora não, mas depois sim, eles não conseguem ter essa noção. Se você fala não para eles agora, né? Eles já ficam ali chateados e fica chorando muitas vezes, às vezes faz birra. Então, você pode ver que às vezes a gente nota esses comportamentos em nós mesmas, né? E nota esses comportamentos nas pessoas ao nosso redor, né? E é muito mais fácil a gente identificar esses comportamentos em outras pessoas do que em nós mesmos. Porque nós somos mestres em ver e resolver o problema dos outros, mas o nosso mesmo a gente não consegue ver e não consegue resolver, né? Tudo é mais difícil quando é a nossa vida, né? Então, nós precisamos clamar ao Senhor por cura, buscar, né, intencionalmente a se libertar, né, das nossas dores passadas, para que assim a gente tome a direção da nossa vida e comece a amadurecer espiritualmente, né? Eu já vi pessoas idosas já com comportamentos infantis, porque não foi curada. Precisa
buscar o Senhor, né? E às vezes, né, o que eu percebo muito é que quando eu vou falar com alguma mulher, às vezes a mulher fala, eu não tenho condições financeiras para procurar um profissional que vai me ajudar, que vai me auxiliar. Com o profissional vai ser mais rápido, né? Mas você pode passar por esse processo sozinha, o Senhor te conduzindo. É só você clamar ao Senhor, pedir ao Senhor, ser intencional, buscar, né, conhecimento a respeito disso, né? Hoje temos muitos livros que podem nos auxiliar, então é ser intencional ali e fazer o que precisa ser feito, para que assim a gente possa tirar desse carrinho aquilo que não faz mais parte, né, da nossa vida agora, da nossa vida adulta. Tem coisas que nós precisamos deixar para trás e começar a construir a nossa vida adulta a partir de agora, né? Com maturidade emocional e maturidade espiritual. Isso só é possível quando nós começamos a ser mais intencional com a nossa vida, né? Não deixar que ela passe de maneira percebida. Não se conformar com as nossas limitações, não se conformar em viver a vida toda da mesma maneira, né? Sofrendo, chorando, sendo humilhada, sendo rejeitada, né? Porque é assim, a pessoa que ela tem a ferida de rejeição aberta é uma pessoa muito difícil de lidar, que ao mesmo tempo que ela quer pertencer, ela quer fazer parte, ela quer ter amizades, ao mesmo tempo ela própria se exclui e diz que as pessoas estão rejeitando ela. Se a pessoa faz uma brincadeira, ela entende como indireta, como uma ofensa, e às vezes ela sufoca as pessoas por sempre estar entendendo as atitudes, entendendo as conversas com os olhos da pessoa ferida, da criança, né, que foi rejeitada na infância. Às vezes, essa pessoa, além da rejeição, também foi abandonada. Então, ela está sempre lidando com as situações com essas lentes, né, de abandono e de rejeição. Então, mesmo que a pessoa não rejeite ela se sente rejeitada. E às vezes o comportamento dessa pessoa é tão difícil de lidar que automaticamente as pessoas começam a se afastar. Aí ela começa de novo esse ciclo. Porque ninguém gosta de mim, porque todo mundo me rejeita, porque todo mundo me exclui, porque... Então é sempre assim esse ciclo repetitivo. Né? Esse é só um exemplo da rejeição. Das outras tem as outras feridas também, que temos 5 feridas principais, mais identificadas nas pessoas, né? Que é a ferida de humilhação, de rejeição, injustiça, traição e abandono. Então, eu vou deixar no grupo do Telegram um PDF, 2, na verdade, para que você tenha consciência, né? Se você ainda não começou a ser intencional, né, nessa busca por cura, por se libertar dessas dores do passado, eu vou deixar o PDF para que você possa reconhecer quais feridas estão abertas na sua vida, quais situações lhe causaram traumas na infância ou durante a sua adolescência, né, durante a sua vida, sua trajetória, e assim você possa ser mais intencional nas suas orações, na busca por cura e por libertação, tá bom? E te vejo no próximo vídeo.